Uma negociação surpreendente começa a agitar os bastidores do parque. São Jorge e a diretoria alvinegra trabalha em silêncio para trazer um reforço que pode mudar o rumo da temporada. Um protagonista internacional, jovem e em alta, está cada vez mais perto de vestir o manto corintiano. Contratação de peso. Confira. Dorival analisa revés do Corinthians. O Corinthians sofreu mais um revés no Brasileirão Betano ao ser superado pelo Flamengo por 2-1 neste domingo, 28, na Arena Neoquímica. O único gol alvinegro foi marcado por Yuri Alberto, que havia perdido um pênalti decisivo durante a partida. Em coletiva após o jogo, o técnico Dorival Júnior fez uma análise detalhada da derrota, ressaltando que o rival rubro-negro soube explorar as oportunidades e que o resultado não reflete falta de preparo do elenco corintiano. Questionado sobre a eficiência do trabalho realizado nas 2 semanas de treinos, Dorival respondeu às provocações de jornalistas. Abre aspas. Sim, está sendo mal treinado. Você viu o primeiro tempo ou estava em outro lugar? Perguntas desse tipo não explicam nada. Treinamos, trabalhamos e preparamos o jogo com seriedade. Nosso adversário ganhou justamente porque soube se aproveitar de 2 situações. Foi isso, declarou o treinador de forma categórica. Lesões e desfalques pesaram na estratégia do timão. Dorival destacou que o elenco vem sofrendo com uma série de lesões, o que comprometeu ajustes durante o jogo. Abre aspas. Nenhuma equipe está imune a isso. Temos suportado partidas inteiras, mas algumas lesões inevitavelmente acontecem. Isso faz parte do futebol, ainda mais com a sequência intensa de jogos. Perdemos jogadores importantes por traumas e choques, mas principalmente por questões musculares. Isso reduz muito nossas opções, explicou o treinador. Ele também comentou sobre o impacto de ter vários atletas fora ao mesmo tempo, prejudicando a possibilidade de implementar mudanças. É muito difícil de contextualizar o momento. Diversos jogadores indisponíveis tiram nossa capacidade de melhorar o time durante os jogos. Lamentamos, mas é uma realidade que acontece todos os anos no futebol brasileiro. O Corinthians não foge disso, completou. Próximos desafios. Com a derrota, o Corinthians mantém um histórico recente complicado contra o Flamengo, reforçando a necessidade de ajustes para os próximos jogos. O Timão entra em campo novamente na quarta-feira, 1º de outubro, às 19h30, horário de Brasília, para enfrentar o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Brasileirão Betano. Rodrigo Garro de saída, no Corinthians. O Corinthians vem amargando diversas lesões nesta temporada, especialmente envolvendo seus principais jogadores, deixando a missão de Dorival Júnior ainda mais difícil, sendo obrigado a acionar os jovens das categorias de base. Um dos nomes que neste momento está entregue ao departamento médico, por exemplo, é Rodrigo Garro. A questão é que, segundo a apuração do jornalista Jorge Nicola, a nova diretoria corintiana, comandada por Osmar Stabile, não descarta a chance de vender o argentino em breve. Corinthians aceita vender Rodrigo Garro e aguarda a proposta oficial com valores que agradem Osmar Stabile. Camisa 8 vem sofrendo com um problema no joelho, que o tirou de vários jogos há alguns meses, fazendo tratamento na Espanha. Medo de desvalorização? Abre aspas. A avaliação interna é de que talvez não se consiga mais ver Rodrigo Garro jogando em alto nível como, por exemplo, na temporada passada, especialmente no futebol brasileiro cujo calendário é dos mais exigentes do planeta, iniciou. A situação é tão delicada, especialmente depois de tratamento na Espanha, de idas e vindas e de muita dificuldade, que o Corinthians já começa a cogitar internamente a venda do Rodrigo Garro diante de uma proposta razoável, disse. Eles nunca vão poder admitir que esse problema é irreversível. Ele tem uma lesão crônica no joelho, como, por exemplo, a que recentemente foi diagnosticada pelo médico do Flamengo em relação ao de la Cruz. Acrescentou. O ataque do Corinthians vive um cenário curioso e preocupante. Enquanto os veteranos da linha ofensiva acumulam meses de jejum, é Gui Negão, de apenas 18 anos, quem tem carregado a responsabilidade de balançar as redes. Veteranos ficam 280 dias sem marcar, enquanto vê Gui, Negão brilhar e assumir protagonismo no ataque. 80% dos gols do ataque do Corinthians têm apenas um dono, Gui Negão. Desde o último gol de Memphis, em 30 de julho, já se passaram 10 partidas sem que outros atacantes, além da joia da base, conseguissem marcar. Veja abaixo o levantamento realizado pelo meu timão. Enquanto Gui Negão marca, veteranos somam mais de 400 dias de seca juntos. Nesse recorte, o contraste é evidente. Gui Negão fez 4 dos 5 gols do ataque, ou seja, 80% do total.
O único tento fora dessa conta veio justamente de Memphis, ainda em julho, contra o Palmeiras. Depois disso, a seca se instalou. Entre os mais experientes, o cenário é de crise individual. Romero é quem vive o maior jejum. São 153 dias, ou 21 jogos sem marcar, desde o gol contra o Racing, do Uruguai. Logo atrás aparece Yuri Alberto, que soma 126 dias sem gols, 9 jogos, sendo apenas 3 como titular. Thales Magno também sofre, já são 70 dias e 10 partidas em branco. Já Memphis, apesar de ter sido o último veterano a marcar, acumula 56 dias e 5 jogos de seca. Kaique e Vitinho ainda não conseguiram marcar. O Corinthians segue ativo no mercado em busca de reforço de peso para a temporada 2025, e um dos nomes que ganhou força nos bastidores do Parque São Jorge é o do goleiro Bento, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita. O arqueiro, que brilhou com a camisa do Atlético PR antes de se transferir para o futebol do Oriente Médio, estaria disposto a ouvir uma proposta do Timão e já teria sinalizado o interesse em atuar no clube paulista. Bento é considerado um dos goleiros mais promissores do futebol brasileiro nos últimos anos. Ágil, seguro nas saídas de gol e com grande capacidade de leitura de jogo, o atleta se destacou no Atlético PR não apenas pelas defesas importantes, mas também pela habilidade com os pés, característica muito valorizada no futebol moderno. Essas qualidades chamaram a atenção do Corinthians, que busca um jogador capaz de assumir a titularidade e dar mais confiança ao sistema defensivo. No Al-Nassr, Bento também vem mostrando consistência, mesmo em um futebol de alto investimento e muita pressão. Suas atuações sólidas ajudaram a equipe saudita em competições continentais, e a experiência internacional adquirida pode ser um diferencial importante em caso de retorno ao Brasil. O Timão vê no goleiro alguém preparado para encarar grandes desafios como a Libertadores, principal objetivo do clube em 2025. Além da parte técnica, Bento também se destaca pelo perfil de liderança dentro de campo. Mesmo jovem, já demonstrou maturidade em momentos decisivos e conquistou a confiança de companheiros e treinadores. Esse espírito competitivo agrada bastante a comissão técnica de Dorival Júnior, que busca atletas capazes de transmitir segurança ao elenco e que carreguem a mentalidade vencedora que o Corinthians deseja implantar. Um ponto que pesa a favor do Corinthians é o desejo do próprio jogador. Pessoas próximas a Bento indicam que ele vê com bons olhos a chance de vestir a camisa alvinegra, principalmente pela visibilidade e pela grandeza do clube. O projeto de se tornar protagonista no Timão pode ser um fator determinante para que aceite reduzir suas pretensões financeiras em relação ao que recebe atualmente no futebol saudita. Caso a negociação avance, a chegada de Bento seria vista como um dos principais reforços do Corinthians para a temporada. A diretoria sabe que contratar um goleiro em alta, com idade ideal para evoluir e ainda com ambições na carreira, pode significar resolver uma posição estratégica por muitos anos. A fiel torcida, por sua vez, já se mostra empolgada com os rumores e sonha em ver o arqueiro defendendo as cores do Timão na Neoquímica Arena. E aí, fiel torcedor, você acha que o goleiro Bento é um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.